7 anos atrás, essas mudanças climáticas pareciam uma coisa dos nossos filhos, netos, né, uma coisa distante, e agora a gente está normalizando, né, ondas de calor. É um processo muito duro que a gente vive vivendo nas cidades. Parte da solução é trazer as florestas de volta para as cidades. Vamos ver um pouco do nosso trabalho num vídeo para a gente respirar um pouco depois do seu Hélio, né? Maravilhoso. As formigas são bichinhos muito mal compreendidos hoje em dia, mas você não deveria querer se livrar delas. As formigas são mais antigas que os dinossauros. O trabalho em equipe e a organização que elas têm ajudam a cuidar do planeta há mais de 100 milhões de anos. E você acredita que elas também plantam mini florestas bem no meio da cidade? Elas não, a gente. As mini-florestas do céu são desenvolvidas a partir de uma técnica japonesa. Transformação de espaços públicos na nossa maior metrópole. Aqui na florestinha eu sinto que é mais fresquinho. Eu sinto que eu tô fazendo um bem pra terra, que ela cuida da gente e a gente cuida dela também. A escola ficou muito melhor com a florestinha aqui. Parece que as plantas estão fazendo carinho. Começou a crescer e tá no meu tamanho agora. Nossas mini florestas são refúgios vivos no concreto da cidade. Aqui, o solo respira, o conhecimento floresce e a biodiversidade encontra seu caminho de volta para casa, fortalecendo comunidades no cultivo de um futuro mais vivo e mais resiliente frente à crise climática. Afinal, reflorestar a paisagem urbana é possível. É um trabalho de formiguinhas. Somos cidade, somos floresta. Plante com as formigas. Oi, gente, boa tarde. É bom começar com as imagens, né? A gente trazer um pouco da floresta aqui para dentro, né? Então, tá todo mundo aqui o dia inteiro. Então, respirar um pouco, né? E mostrar um pouco do que é o trabalho da Formigas, né? A gente é uma organização sem fins lucrativos que trabalha com plantio participativo de mini florestas comunitárias, principalmente na cidade de São Paulo. A gente tem se expandido para a Grande São Paulo e aqui para o interior também. Quase sempre dentro de escolas públicas, centros comunitários, parques, né, postos de saúde. É uma forma de adaptação climática desses espaços dentro de um trabalho de educação ambiental. Então aqui mostra um pouco do que a gente vê para esses espaços, né? Não são espaços verdes assim impenetráveis, como essa imagem da floresta que a gente herdou um pouco desse Brasil colonizado, né? A gente cria essas salas de aula ao ar livre, né, dentro de processos de longo prazo de educação ambiental. Então aqui tem uma clareira, isso aqui é dentro de um céu na zona sul de São Paulo, uma área periférica. Então as crianças têm acesso livre a esse espaço quando estão brincando, quando estão estudando, né? A gente vê uma diversidade bastante grande de espécies e, claro, um plantio bastante adensado, né? A gente, de fato, não está falando em plantar árvores, mas sim pensa o ecossistema como esse indivíduo, né? No nosso caso ali em São Paulo, a referência é a Mata Atlântica, mas também o Cerrado, né? A cidade de São Paulo, ela era, como boa parte do estado aqui, o encontro desses biomas. E, claro, o que a gente vem fazendo com esse processo de urbanização vem mudando o clima da cidade, né? E o calor, né? E agora o calor extremo, né? A gente está falando, vem definindo como a gente vai viver nessas nossas cidades, né? São Paulo é um bom caso, acho que Campinas também é um caso para olhar para isso. Quando a gente começou a Formiga 7 anos atrás, a gente começou muito dentro de uma paixão como o seu Hélio, né? A gente gosta de plantar floresta com as crianças, a gente tem muita paixão por isso, senão não faz, né? A gente não começa pensando, vamos resolver um problema de adaptação climática, né? E
7 anos atrás, essas mudanças climáticas pareciam uma coisa dos nossos filhos, netos, né, uma coisa distante, e agora a gente está normalizando, né, ondas de calor. É um processo muito duro que a gente vive vivendo nas cidades, e agora a gente vai ter que aprender a conviver com isso, e parte da solução é trazer as florestas de volta para as cidades, né? A gente tem feito um processo de monitoramento das nossas mini-florestas e a temperatura do solo, né, durante uma onda de calor no céu Capão Redondo, também na Zona Sul, um território periférico na cidade de São Paulo, né, um equipamento público da Prefeitura de São Paulo. E, né, vocês devem ter ouvido aquela frase do Ailton Krenak, que disse que com as mudanças climáticas a gente ia derreter como lesmas na calçada, né? E essa é a temperatura do pátio escolar, onde as crianças estariam brincando, né, quase 50 graus, e ao mesmo tempo, dentro da mini-floresta, a 50 metros dali, a temperatura debaixo das árvores, né, a temperatura do solo da mini-floresta. A gente tem, em parceria com a Universidade de São Paulo, agora feito medições de mais longo prazo, né, para publicação de trabalhos científicos, para ver, né, a capacidade da mini-floresta de diminuir a temperatura, né. Isso é um outro equipamento público na zona leste da cidade de São Paulo, né? Então a gente está vendo aqui, né? Foi um dia de plantio de uma mini floresta. Aqui embaixo essa florestinha deve ter uns 300 metros quadrados. Isso um ano depois. A gente utiliza uma metodologia de um preparo do solo muito intenso, né? A gente traz uma camada muito boa de matéria orgânica, um plantio bastante diverso. A gente tem utilizado cerca de 100 espécies nativas por mini-floresta, né? São espécies que, por terem características muito diferentes, algumas de crescimento mais rápido, outras mais devagar, melíferas, frutíferas, né? Uma série de funções ecológicas que elas vão cumprir, inclusive pensando no sombreamento, diminuição de temperatura, pensando na resiliência climática futura dessas espécies, né? A gente gosta muito de falar das espécies nativas, a gente tem que tomar cuidado, porque São Paulo já não é mais a terra da garoa, né? Como a gente desenvolve esses espaços pensando para eles serem autossuficientes ali depois de 2, 3 anos de cuidado e manutenção, e para eles se tornarem ecossistemas resilientes daqui 20, 30, 50, 100 anos, né? Então a gente já tem feito uma transição assistida, né? Uma migração assistida dessas espécies de cerrado para esses espaços que antes eram de Mata Atlântica, que são espécies que têm resistido a cada vez maior estação de seca que a gente está entrando na seca agora, né? E a gente tem visto cada vez mais ondas de calor, cada vez mais meses sem chuva em São Paulo, na região. E isso 2 anos depois. Né? Então, a gente tem conseguido resultados muito interessantes com essa metodologia, né, de plantio participativo, por esse preparo do solo, seleção de espécies específicas. Aqui a gente vê essas espécies entre os bancos, essas árvores, elas tinham sido plantadas e estavam mais ou menos desse tamanho quando a gente começou nessa área, né? Foram os plantios mais tradicionais da arborização, né? E os plantios são sempre participativos, sempre dentro de um processo de longo prazo de educação ambiental, né? Principalmente com crianças e jovens, mas também com toda a comunidade, responsáveis. Isso é uma parte super importante do nosso trabalho, né? Não sou eu, não é a equipe da Formigas que está ali plantando, a gente está ali junto, ajudando a conduzir o processo, né? Sempre consultando essas comunidades, porque a gente sabe também que essas mini-florestas nas cidades, se elas não tiverem ali essa aliança com quem está ali no dia a dia, elas não sobrevivem. As pessoas não querem, se as pessoas não quiserem, elas vão, esses lugares vão sendo degradados de novo, né? E aqui tem um exemplo interessante, porque em geral a gente planta as mini-florestas nativas, mas quando tem um espaço maior, desse lado aqui a gente estava plantando com a comunidade o que a gente chama de mini-floresta de comida, né? Focada na produção de alimentos, ervas medicinais, inclusive com espécies exóticas, né? Porque por muitas legislações hoje que proíbem o uso de exóticas, proíbe que a gente tenha um pé de limão na escola, né? Então é importante também a gente olhar para isso, porque para fazer adaptação climática nas cidades, a gente precisa trazer as árvores de volta. Quanto mais adensado, mais serviços ecossistêmicos a gente vai ter. E quando a gente está trabalhando nesses territórios mais vulneráveis, né, que são as pessoas que têm sofrido mais com as mudanças climáticas, com o calor, etc., a gente também tem um cenário de insegurança alimentar. Então a gente também precisa aliar isso, né? E às vezes a legislação atual dificulta isso. Esse é o mapa da cidade de São Paulo, né? Então, desde 2019 a gente plantou mais de 50 florestinhas, né? A gente tem se expandido rapidamente. Agora a gente tem plantado mais ou menos 20 mini-florestas por ano. A gente
trabalha principalmente nas periferias da cidade, que são as áreas onde tem menos áreas verdes, né? Muitas vezes a gente planta em regiões onde essas são as únicas áreas que as pessoas vão acessar. Eu não tenho acesso a um parque, a uma praça, na escola está tudo concretado, então, de fato, isso vira um respiro, né? Nesses lugares, a gente tem expandido agora para a Grande São Paulo inteira e para esse interior mais próximo, estamos tentando chegar aqui em Campinas, talvez esse ano. E esse é o tripé, né? Não é um modelo de plantios pontuais, é um modelo que tem que aliar esse processo de educação ambiental, né, processos participativos, né, a todo momento, com plantio adensado e bastante diverso, né? Quer dizer, para além da arborização tradicional das cidades, a gente está trazendo essa nova infraestrutura verde, que são as mini-florestas, né? Claro que as mini-florestas não são adequadas para todos os espaços, a gente faz uma seleção super específica, uma análise técnica das áreas para ver se a área é realmente adequada. E manutenção, né? O seu Hélio comentou, não é só bater meta para plantar árvore, que já é o começo, né? Mas a gente tem que plantar na época certa, ter um cuidado muito específico para que essas árvores sobrevivam e cheguem lá na frente, né? E a gente vem, né, desenhando um modelo de escala, né, para levar as mini-florestas realmente para um outro patamar, né? A gente tem uma parceria com o Mapiomas, que é uma outra ONG brasileira, eles têm tecnologia de imagem de satélite, onde a gente desenvolveu um algoritmo para identificar se aquele equipamento público parecia ou não ter área para mini-floresta. Em geral, nossos critérios são pelo menos 150 metros quadrados, a gente quer áreas planas, porque a gente quer áreas onde as pessoas possam frequentar, né, possam participar do plantio, mas também está ali como espaço de lazer. Áreas que, em geral, são gramados, né, quer dizer, não é uma área que já tem muitas árvores, não está sombreada, é uma área ensolarada. E a gente tem feito esse mapeamento para escolas públicas da Grande São Paulo inteira, agora estamos vindo para o interior, e a gente está ampliando esse mapeamento também para outros equipamentos públicos. A gente tem visto que tem um potencial enorme de crescimento, né? A gente consegue, para nós, né, que planta florestinha, ter mais de 50 mini-florestas é grande coisa, mas pelo tamanho do problema a gente precisa pensar como levar isso para mais lugares. E a gente tem discutido muito hoje, né? Os benefícios dessas áreas verdes, né? Então, cada vez mais é importante a gente pensar nesse desenho da cidade como onde a gente vai ter espaços de sombra, né? Onde a gente vai ter espaços de respiro, com ar mais limpo, né? Infiltração de água no solo e, claro, a saúde das pessoas. É super importante. E esse é o nosso grande sonho atual, né? As grandes e médias cidades brasileiras, elas podem ter centenas de mini-florestas nos seus espaços públicos, né? É importante que a gente passe a integrar as mini-florestas, né, como plantios adensados de árvores nessa infraestrutura climática das cidades. Isso é possível, e é possível dentro de um caminho que a gente vem desenvolvendo, né, que é uma parceria com o poder público, junto com o terceiro setor e junto com as comunidades, né? As comunidades sozinhas, às vezes, fazem, né? O seu Hélio aqui é um ótimo exemplo, né? Mas tem muita dificuldade de fazer sozinho, vai faltar recurso, falta técnica, né? O terceiro setor sozinho também vai ter dificuldades de fazer. Nós mesmos, por exemplo, a gente trabalha integrando o poder público com as comunidades, com recursos da iniciativa privada, né? São alianças, a gente costura esses setores todos para conseguir fazer isso acontecer, e da mesma forma a gente vê esse caminho, né, dessa escala de disseminação das mini-florestas, que é um movimento que vem acontecendo não só que a gente tem feito esse movimento no Brasil, mas a gente é parte, por exemplo, de uma rede global. Nós somos 35 projetos no mundo que vem desenvolvendo esses trabalhos de plantio participativo de mini-florestas na cidade, né? Então essa é uma discussão que não está acontecendo só aqui, está acontecendo em vários lugares, e o caminho, está todo mundo estudando, pensando, experimentando como dar escala, né, a esse trabalho frente às consequências que a gente está enfrentando, né? Esse ano, o governo federal já soltou um alerta de que a gente deve ter um dos piores El Ninhos da história. O segundo semestre vão ter ondas de calor desastrosas, né? O Sudeste vai sofrer muito. Quem planta fica acompanhando, mas é importante que todos nós aqui a gente entenda, né? A árvore, essas florestinhas, apesar de elas terem um crescimento relativamente rápido, né? A gente tem visto, eu mostrei alguns números ali, mas a temperatura do ar, uma florestinha com 2 anos, ela tende a diminuir 3 graus em relação à temperatura do ar do entorno, e com 3 anos ela diminui 6 graus. Então é bastante relevante, mas a gente precisa pensar que essas florestinhas elas realmente vão beneficiar esse entorno quando elas tiverem 10, 15, 20 anos, aí sim elas vão começar a atingir
à maturidade. Então a gente precisa começar a fazer esse trabalho agora, né? A responsabilidade de cada um de nós que está aqui, como gestor público, gestora pública, como estudante, todo mundo que está aqui no terceiro setor, institutos, de pensar como integrar isso, né, nos projetos, como a gente leva as florestinhas para o nosso trabalho. Muito obrigado.